no ar aqui. Já aproveito para agradecer o presidente pela presença aqui nos Donos da Bola. A reunião aconteceu agora há pouco, reunião que definiu detalhes para o clássico de domingo. Antes do presidente começar a falar, eu fui informado de que a federação tentou, com Atlético e Cruzeiro, uma coletiva de imprensa, recebendo lá treinadores, jogadores, uma coletiva de imprensa para promover o espetáculo. E os clubes colocaram dificuldades e não quiseram. E eu estava agora ali no Jogo Aberto, assistindo a coletiva de imprensa que aconteceu em São Paulo, com o Abel, com o Ceni, com o Gustavo Gomes, com o Rafinha e o Mauro Silva, representando, me parece que a Federação, né? Federação Paulista. E eu olhando aquela coletiva e pensando, caramba, que legal isso, cara. Que promoção legal do jogo, do clássico e tal. Os clubes precisam se atentarem para aquilo que eles buscarão daqui a pouco, que é a valorização do produto. E isso aí faz parte da valorização. Então, se a federação tentou uma coletiva de imprensa para promover o espetáculo, eu acho de bom alvitre, como diria aquele antigo filósofo, que os clubes aceitem, que promovam o espetáculo, que daqui a pouco a promoção do espetáculo, melhorando a experiência, pode ser melhor, inclusive para eles, na busca por uma cota melhor, mais robusta no Campeonato Mineiro. Que critico, mas todo mundo quer ganhar. Presidente Adriano Aro, obrigado pela presença. Eu já quero aproveitar aqui o espaço e a nossa grande audiência no interior para que você, presidente, destaque primeiro as notícias boas referentes ao espetáculo, à experiência. Confirmar o show que teremos e outros detalhes do clássico que ainda não foram informados para a nossa grande audiência no estado todo e no mundo pelo youtube.com/TV Band Minas. Bem-vindo, presidente. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos participando do programa. É sempre uma alegria estar aqui presente. Agradeço aí o convite, porque eu sei que a audiência é enorme, gigantesca do programa. Bom, em primeiro lugar, dizer que a federação vem trabalhando há 3 meses, né, para fazer uma grande final, um grande evento. Desde que os clubes decidiram em conselho arbitral pelo modelo da final única, a federação vem desde então trabalhando, buscando atrações, vendo tudo aquilo que é possível fazer para incrementar a experiência. E, em contato com a Minas Arena, com os clubes, vamos certamente fazer uma festa que nunca antes foi feita no Mineirão, desde o envelopamento do estádio, aos detalhes visuais, sonoros, né? A federação encomendou aí o novo hino do Campeonato Mineiro, tenho certeza que o torcedor vai gostar muito, porque ficou muito bonito, profissionais muito capacitados que gravaram no estúdio, um show de luzes e... o grande diferencial esse ano, uma atração, né, para aqueles que gostam aí de samba e pagode, teremos Pichote antes do início do jogo e fazendo também um show do intervalo. Então, acredito que tudo isso é uma tentativa de proporcionar para o torcedor uma experiência melhor e também solucionar alguns problemas aí que os espetáculos apresentam. Por exemplo, a Arena e a Polícia Militar costumam comentar, né, e apontar muito aquela demora do torcedor para ingressar no estádio como um dos problemas que às vezes acaba causando algumas confusões, brigas. E em busca de solucionar esse problema, optamos por colocar o show antes do início do jogo. Será dentro do estádio, o torcedor poderá entrar, ingressar, se dirigir para a arquibancada e ele verá dentro do estádio o show do Pichote aí 1 hora antes do evento e depois novamente ao longo de todo o intervalo. Foi realizada a programação do countdown, né, por toda a nossa diretoria de competições, então não tenho dúvidas que será uma grande festa, um grande show. Aquele torcedor que puder ir ao estádio, ele irá se surpreender, e aquele que estiver em casa também, porque será uma grande transmissão e temos a expectativa aí de ter um futebol de altíssimo nível dentro das 4 linhas. Para que aconteça, presidente, eu vou repassar antes dos colegas aqui, do Grice, do Gomide e também do CJ, uma pergunta que me foi enviada pelo Mardélio, que é meu colega de Band News aqui, sobre um vídeo que tá rodando de que nos primeiros acessos de torcedores querendo comprar ingressos no site da federação, mesmo sendo torcedor do Cruzeiro, apareciam ingressos para o Atlético. Isso procede? Isso aconteceu? Foi algum problema na configuração de todo o processo de compra ou isso de fato não aconteceu? Everton, isso para mim é novidade. Eu estou aqui na federação, né? Cheguei hoje de manhã, não tive nenhuma notícia nesse sentido, até porque a venda ela vai se iniciar somente às 16 horas.
Então, tanto quanto inusitado e surpreendente que alguém já tenha tentado realizar a compra, sendo que essa compra ainda não está disponível, né? Foi feita a reunião aqui, pré-jogo, acertando os detalhes finais. A empresa responsável, sim, tem um site, mas a todo momento nós anunciamos que a venda de ingressos começaria somente às 16 horas de hoje. Então, qualquer pessoa que tenha tentado comprar, de fato, não conseguiria, né? Não sei se esse problema que você está relatando de fato aconteceu, mas seria impossível realizar qualquer compra de ingresso antes do que às 16 horas do dia de hoje. Então, me parece mais aí uma fake news do que uma informação verdadeira. Não sei, isso não chegou para mim, eu também não vi esse vídeo. A questão envolvendo o cadastro, estou até buscando mais detalhes aqui para a gente aprofundar nesse assunto. Vinícius Gris, por gentileza. Ô, presidente, boa tarde. Prazer ter você com a gente aqui no Donos da Bola. Até aproveitando a questão dos ingressos aí para a gente começar a tratar desses assuntos. Essa decisão de vender através de uma plataforma da Federação Mineira foi uma decisão única de vocês ou passou pela discussão a possibilidade de cada clube vender os seus ingressos usando aí a estrutura que eles já têm, que eles já usam para os seus jogos, para vender ingressos para os seus torcedores? Boa tarde, Gris. Isso foi discutido sim, foi debatido com os clubes. No fim das contas, seguindo até uma orientação da própria Arena, que teve experiência, né, com diversos tipos de vendedores e equipes, a gente viu que em alguns jogos do Campeonato Mineiro houve problemas em relação à venda e acesso de torcedores. Então, nós optamos por escolher aquela empresa que historicamente foi a que apresentou os melhores resultados junto ao Mineirão, realizando partida de diversos times, da própria seleção brasileira, enfim. Para quê? Para que a gente pudesse minimizar os problemas e desconfortos para o torcedor, seja na compra, seja no acesso ao estádio. A gente viu que alguns fornecedores tinham problema com leitura de ingresso, às vezes ingresso físico, ingresso impresso. Então, seguindo a recomendação, né, do próprio Mineirão e a experiência que eles tinham já com os fornecedores, optamos por aquele que tinha o maior número de acertabilidade e o menor número de problemas já relatados. Muito bem. CJ, por gentileza. Boa tarde, Adriano. Prazer conversar com você novamente. Hoje nós estivemos juntos pela manhã lá na 98. Vou aproveitar o tempo aqui, sei que é corrido, e fazer duas perguntas. A primeira é, diante dessa reunião que vocês tiveram aí, logo depois do nosso programa, lá às 10 horas, as novidades, o que foi combinado e o que a gente já pode passar para o torcedor. E como o Everton disse, a nossa audiência no interior ela é muito grande. E a gente pôde perceber, e aí vai a minha segunda pergunta, que estádios como lá em Governador Valadares, próprio Castor Cifuentes, que tem esse problema crônico, né? Muita gente falando que melhorou o gramado do Castor Cifuentes, mas acho que a melhora é de péssimo para ruim. Acho que é uma evolução, mas não deixa de atrapalhar o espetáculo. Lá em Governador Valadares, nós tivemos um gramado muito ruim. Claro que as chuvas atrapalharam. Esse ano nós tivemos muitas chuvas no nosso estado. Mas o que vocês pensam já para o ano que vem, para o torcedor do interior já está a par disso? Boa tarde, amigo. Boa tarde, CJ. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, esse ano detectamos que houve uma piora na qualidade dos gramados das partidas do Campeonato Mineiro, né? No passado, e esse ano não foi diferente, a federação ela sempre faz uma vistoria prévia aos estádios para saber se eles estão adequados, estão aptos, e em virtude, muitas vezes também, do fator climático, né, esse ano houve uma piora significativa, mas a fim de solucionar o problema, né, e termos um palco melhor para o espetáculo de 2023, o que a federação fará é o seguinte: quando da realização da vistoria prévia, que é feita antes do início do campeonato, se detectado que o gramado não atende condições ótimas para receber uma partida de futebol, a própria federação vai avocar para si a manutenção daquele gramado nos 30 dias que antecedem o início do campeonato. Então, a própria federação, qualquer empresa que já faz a manutenção dos gramados aqui de Belo Horizonte, né, de Mineirão, Independência, ela vai providenciar o tratamento e o cuidado desse gramado para que todos os estádios estejam aptos para a primeira rodada do campeonato. Além disso, né, comentávamos hoje de manhã, uma outra coisa que a federação pretende fazer é, uma vez terminado o campeonato de 2022, ela fará uma vistoria final da condição de cada estádio, a fim de que cada um possa se adequar à eventualidade de, em 2023, ser
efetivamente aprovado o VAR para todas as partidas. O que nós queremos é chegar em outubro desse ano com todos os estádios de Minas Gerais aptos para todas aquelas melhorias que a federação pretende discutir com os clubes em conselho arbitral. Muito bem. Léo Gomides. Boa tarde a todos. Presidente, obrigado pela presença aqui nos Donos da Bola. Por conta do regulamento, né, das regras, a questão da final única, ela precisa ser mantida para a próxima temporada, né? A minha pergunta é a seguinte: não é raro quando temos um campeonato decidido em apenas um jogo, seja ele da importância que for, Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, enfim, outras competições, deste jogo, tecnicamente, o produto principal, que é a partir dos 90 minutos, não ter uma qualidade como esperava-se por conta de ser uma partida única, a margem de erro tem que ser cada vez menor dos times, talvez algum dos clubes não se exponha tanto, fica aquele receio até meio emocional e temos um jogo um pouquinho pior do que poderia ser, né? Como calcular isso? Como isso foi calculado com relação a querer fazer um entretenimento, como você disse que vai estar envelopado o estádio, teremos show do intervalo, show antes, mas a preocupação principal, pelo menos para mim, deveria ser a qualidade do jogo. Como que a federação mediu isso com relação a uma partida apenas nessa decisão para 2022? Boa tarde, Gomide. Veja bem, existe um trabalho que é feito aqui na federação ao longo de todo o ano, que é acompanhar aquilo que vem sendo feito no Brasil e fora do Brasil em termos de qualidade de espetáculo, né? Buscando sempre otimizar e, claro, proporcionar sempre ao torcedor um futebol melhor. E a gente viu que esse modelo de final única é um modelo que vem crescendo muito mundo afora. As grandes competições, né, Champions, Libertadores, vêm adotando esse modelo. É complicado para a federação entrar na questão técnica de cada clube, porque isso é uma opção tática do treinador. A gente tinha, por exemplo, há pouco tempo, o próprio Sampaoli aqui com o Atlético, que era um treinador que adotava uma opção tática muito ofensiva. Então, o fato de ser um jogo único não é garantia de que, de fato, ambas as equipes adotem táticas mais defensivas, né? Por assim dizer. Acho que isso vai muito da escolha do elenco, da cabeça de cada um dos treinadores. O que nós temos visto é o seguinte: aqui nós temos dois problemas. O primeiro, o calendário, né? Que as equipes reclamam muito do calendário estrangulado, e esse ano é um ano ainda mais atípico, porque é um ano de Copa do Mundo, então automaticamente o nosso calendário fica mais apertado. Isso é um fato objetivo. E, além disso, a rivalidade da partida única, ela tem se demonstrado, mundo afora, como um entretenimento melhor para o torcedor. É difícil a entidade que organiza o evento conseguir melhorar, de fato, digamos assim, a esteticidade do futebol apresentado em campo. Isso é algo que está intrinsecamente ligado à cabeça de cada treinador, à opção de jogo, né? Alguns que querem tocar mais, trabalhar mais a bola, enfim. Isso é algo aí que, de fato, tem que ser enfrentado pelos clubes. Não há como a federação, que é a entidade que, digamos assim, disciplina as regras, entrar numa questão tática e estética do futebol apresentado em campo. Presidente, haverá no sábado setor misto de torcedores ou 50-50 completamente separados? Everton, 50-50 completamente separado, mesmo número de ingressos para Atlético e para Cruzeiro. O estádio foi completamente dividido meio a meio para que pudéssemos ter a mais absoluta isonomia para ambas as torcidas. Aproveitar também para perguntar sobre a questão do formato do campeonato. Para o ano que vem já está tudo acertado, o contrato com a Globo é até o final do ano que vem, e o formato será repetido. Porém, existe uma possibilidade de que no ano que vem o campeonato todo seja assistido pelo VAR. Só que a cota de televisão é a mesma para o ano que vem. Ou seja, os clubes teriam um custo a mais
um custo maior que o custo de 2022 para contarem com o VAR. Num primeiro contato sobre o assunto, os clubes do interior, que são os que vivem mais dificuldades, eles se mostraram favoráveis à aplicação e serem assistidos pelo VAR? Ou a questão de, bom, eu vou pagar essa conta, mas a minha cota não subiu? O que o presidente pode falar sobre esse assunto? Everton, essa é uma questão polêmica e dividida, tá? Mas o que acontece? Como esse ano nós tivemos assim, um número maior de reclamações e questionamentos em relação à arbitragem, e nós entendemos que há também uma diminuição da tolerância, né, do torcedor, e se o torcedor diminui a tolerância dele, a pressão e a cobrança no clube também aumenta, é natural que os presidentes reflitam essa cobrança que eles sofrem ali no dia a dia. Então, a federação ela já vem realizando uma série de trabalhos para buscar minimizar, diminuir, corrigir os erros de arbitragem, né? Nós falávamos hoje de manhã, eu expliquei um pouquinho do nosso procedimento interno, hoje a gente trabalha com 3 pilares, só para o telespectador entender um pouquinho. O primeiro pilar é o nosso observador de arbitragem. Todo jogo tem um observador de arbitragem que acompanha a partida, que faz as anotações em tempo real e, tão logo a partida termina, ele encaminha para a comissão de arbitragem um relatório completo, aqueles lances que ele entende que pode ter tido uma interpretação equivocada ou erros e acertos do árbitro, enfim, toda a análise do jogo para que a comissão, que é composta de ex-árbitros, né, FIFA, CBF, faça uma análise e, uma vez feita essa análise, a comissão realiza uma reunião semanal com todos os profissionais, os que atuaram e não atuaram, e nessa reunião ela aponta, né, aqueles lances que foram mais questionáveis, que pode ter tido erro ou acerto, a fim de que o quadro possa estar em contínua formação. Além dessa, digamos assim, desse mecanismo automático de checagem e treinamento e melhoria da nossa arbitragem, nós temos também a ouvidoria, que é quando os clubes mandam para a comissão de arbitragem aqueles lances que eles entendem como duvidosos ou em que ocorreu um erro ou acerto do árbitro. E aí a comissão, diante daqueles lances, ela vai fazer uma nova análise e vai responder ao clube, seja dizendo que ela entende que o árbitro acertou ou que o árbitro errou, e quando o árbitro errou, ela inclusive informa qual será a medida adotada. Se apenas uma formação, porque o lance era de interpretação e ela entende que poderia ser dada uma interpretação melhor, ou se foi o caso de um erro crasso e aquele profissional ele vai ter que ser suspenso e também passar por um curso de formação. Enfim, há esse feedback da comissão para os clubes. E o terceiro pilar é o meu contato pessoal, de fato, com os presidentes, onde eles me passam a visão deles sobre a arbitragem. Então, ao longo do campeonato, a federação, semanalmente, ela realiza formações com seus profissionais, sempre tentando melhorar, evitar o erro humano, né? Nós fazemos pré-temporada, palestras, cursos da CBF também, enfim, uma série de coisas, tentando sempre capacitar e otimizar o trabalho dos nossos profissionais. Mas como nós lidamos com material humano, né, está sempre sujeito a erro. Nesse campeonato nós tivemos erros crassos. Foi um número muito pequeno, mas eles ocorreram. No próprio clássico Cruzeiro e América, tivemos um lance lá em que o Bandeira errou claramente, foi um erro crasso. E ele foi devidamente punido e passou também por uma reciclagem aí promovida pela nossa comissão de arbitragem. Então, a nossa ideia, Everton, é que os clubes, diante desse cenário em que a federação já faz tudo aquilo que ela entende possível para melhorar a arbitragem, que eles vejam que, de fato, o VAR é um recurso que pode dar uma segurança adicional para as partidas, né? O futebol tem também um aspecto financeiro, além do aspecto competição, e a gente tem que tentar sempre promover o aspecto pró-competição e observar também a questão financeira para os clubes. Mas no nosso entendimento da Federação Brasileira de Futebol, o VAR ele agrega muito, em que pese existir um custo financeiro atrelado a ele, a segurança adicional que ele promove para a arbitragem das partidas garante uma lisura muito maior do campeonato. Então, colocando numa balança custo financeiro e a lisura da competição nesse quesito tem que prevalecer. Então, a federação ela pretende trabalhar e ela torce para que os clubes comprem essa ideia e possam aprovar no arbitral de 2023 o recurso do VAR em todas as partidas aí do campeonato. De 2023, viu, Gris? Então teremos Campeonato Mineiro em 2024, independentemente de ter Globo ou não ter Globo.
Mas a pergunta é sua, Gris. Isso aí é você que está falando, o Adriano também. Eu não coloco a mão no fogo 100% não, hein? Ô, Adriano, brincadeiras à parte, você estava falando de arbitragem. A gente teve, de fato, uma arbitragem bem caótica ao longo desse campeonato. E a gente está vivendo mais do que os erros em si, um ambiente muito mais quente com relação à arbitragem, né? A gente tem acompanhado isso, principalmente aí nas redes sociais. Queria que você falasse um pouco da decisão de termos um árbitro mineiro na decisão, apitando a final, e que tipo de trabalho vocês estão fazendo até de preparo psicológico mesmo para esse ambiente de pressão que ele vai enfrentar no sábado. Olha, Gris, obrigado pela pergunta. O que acontece é o seguinte, né? Eu falei um pouquinho dessa questão da tolerância e a gente tem que perceber também que a presença ou não do VAR muda muito a qualidade da arbitragem. A gente teve uma primeira fase sem VAR, em que houveram erros pessoais, né? E eu queria aqui só fazer um parênteses para dizer o seguinte, eu falava hoje de manhã lá com o CJ, com o Everton, que existem dois tipos de pessoas, né, para as quais você deve explicação. Aquelas que querem entender o que está acontecendo para compreender melhor e aquelas que já têm uma opinião formada que qualquer explicação que você der não vai mudar o posicionamento delas. Então aqui eu queria falar para aquelas que querem entender o que acontece, né, para de fato compreender um pouco melhor e aí se informarem a sua opinião, dizer o seguinte, que o árbitro ele é um profissional e as pessoas esquecem disso. Elas pensam que o árbitro antes do jogo ele para pensar e diz, eu vou prejudicar a equipe A e vou beneficiar a equipe B. Isso não existe mais, não tem mais espaço para isso no futebol atual, onde você tem 30 câmeras em cima do árbitro. Ele sabe que se ele errar, né, em virtude de todo esse procedimento que eu expliquei para vocês, ele vai ser punido, ele vai ser afastado. Aquilo ali pode significar o término da carreira dele. Então, nenhum desses profissionais que se dispõem a arbitrar uma partida de futebol, eles vão para o jogo com a mentalidade de querer beneficiar ou prejudicar A ou B. A grande questão é que o torcedor não entende isso, né? O torcedor que é muito passional e ele não trabalha com a razão, ele fica muito arraigado e isso vai criando um sentimento de rivalidade. E é muito ruim quando os próprios dirigentes, né, fomentam também essa rivalidade. A gente viu nesse campeonato aí o que o Igor passou lá, ameaças à família dele. Eu também pessoalmente passei, minha esposa recebeu ameaça de morte, ela, meus filhos, enfim. Isso são coisas que a gente evita muitas vezes trazer à tona, porque a gente sabe que o torcedor ele não pensa com a razão, ele é passional. Mas todo o trabalho que é realizado é buscando a lisura do campeonato. Então, os profissionais eles se dedicaram muito no primeiro turno do campeonato, mas eles não tinham recurso de VAR. É muito difícil tomar a decisão em fração de segundos quando você está lá no campo, no calor do momento. Eu te confesso que aquele lance lá do Atlético e Cruzeiro, do pênalti, eu já revi ele mais de uma centena de vezes e eu não tenho uma opinião clara, em conteste sobre o lance, se foi ou se não foi. Então, esses lances de interpretação, eles não vão terminar, né? Com VAR, sem VAR, eles vão continuar existindo. Mas, respondendo a sua pergunta, nós tivemos um Campeonato Mineiro numa primeira fase sem VAR, onde o árbitro está muito mais exposto, e agora numa segunda fase com VAR, onde a gente vê que o resultado ele já é diferente, porque o árbitro ele pode ir lá na beira do gramado, ir lá, rever o lance e formar melhor a sua própria convicção. Então, a decisão da arbitragem é sempre da comissão, tá? A comissão vai divulgar aquele árbitro que ela entende que é o melhor. Eu gostaria muito que fosse sim o árbitro mineiro, porque a arbitragem ela suportou todas essas críticas e as análises que foram feitas, as correções que foram propostas ao longo do campeonato. Eu não posso medir o desempenho da arbitragem com VAR com base em eventuais erros que ocorreram sem VAR, né? Eu acho que se fizemos até aqui o campeonato com a arbitragem mineira, nada mais justo que a arbitragem também seja confiada à arbitragem mineira. Mas é uma decisão da nossa comissão que vai ser divulgada, se não me engano, me falha a memória, amanhã. Muito bem, eu vou com o CJ e o Gomide daqui a pouco. Só um recado, presidente, só pedir sua paciência, um minutinho só, para você tomar uma água e a gente dá um recado aqui, recado importante para você que está aí. Financiou carro, moto, van, caminhão. Tá sendo difícil pagar as prestações. Por quê? Porque são juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Quando há juros abusivos,
é um problema porque você só detecta com a revisão. Então, estaria na hora de fazer uma revisão? E qual benefício a revisão traz? Vou explicar. Você chama nos telefones que estão na tela, 2566-2701, 99530-77, ou apontando sua câmera para o QR Code ali, cai no atendente e você diz, eu quero fazer uma revisão no meu contrato. Mas pode ser de um contrato que você já teve há alguns anos? Pode. Pode ser de um contrato que você está pagando? Pode. E aí, se identifica juros abusivos, você pode receber de volta até 80% do que pagou de forma indevida ou até reduzir valor de prestação. E se tem alguém te ligando aí com esse papo de busca e apreensão, não entregue, diga, espera que eu vou ligar aqui e já teremos uma solução para você, que é a Solução Consultoria. 2566-2701, 996953077, QR Code está ali, aponta, faça a revisão e depois me conta que você vai ficar felizão, felizão. O presidente Adriano Aro, presidente da federação conosco. CJ, mais uma pergunta, uma sua, uma do Gomide, para a gente encerrar, que o presidente tem mais o que fazer, não tem que ficar aqui dando atenção para nós, não. Ô, Adriano, é claro que a cereja do bolo e a preocupação e todo mundo olhando, né, diretamente para essa final de Atlético Cruzeiro, com de volta um estádio meio a meio, muita coisa envolvida, legal, mas hoje a gente tem Caldense e Atlético, né, na disputa do campeão do interior. Final de semana também, aí o jogo em São João del Rei. Tem o troféu em Confidência em Valadares, com Democrata e Tombense. A federação vai promover assim como está preocupado com a experiência da final, vai ter algum tipo de promoção para esses eventos? E a outra pergunta é, por que a final do campeão do interior também não foi única, assim como a final do Mineiro, assim como o troféu em Confidência? Vamos lá, CJ. Se não me engano, tem uma previsão regulamentar em relação ao campeão do interior. Poderia ser. Os clubes é que decidem isso em conselho arbitral, né? E para o interior, né, para os clubes do interior, muitas vezes, às vezes é mais interessante ter duas partidas do que ter uma só. A federação ela não decide se será final única, se o jogo será ida e volta. Quem decide isso são os clubes. No conselho que nós tivemos esse ano, quem decidiu pela final única foram 11 dos 12 clubes que estavam presentes. A federação apenas, digamos assim, cumpre o regulamento, né? E ela tenta fazer isso da melhor maneira possível. E pretendemos fazer também uma festa bonita, seja em Poços, seja lá em São João, né? Eu pretendo estar presente, a não ser que aconteça alguma coisa aí que me impeça de estar lá, estarei. Não conseguirei estar nas duas finais, né, do interior e do Inconfidência, porque os jogos são no mesmo dia. Nós temos o jogo aqui no sábado, mas a federação tem sim buscado, sobretudo no interior, né, fazer uma festa cada vez mais bonita para o torcedor, fomentar a rivalidade, a competição entre essas equipes. Eu acho que o próprio troféu em Confidência nasceu disso. Os clubes do interior que queriam um pouco mais de datas, né, quando encerrada a primeira fase do Mineiro, e é importante a gente dizer que há um conflito de interesse, né? Alguns clubes querem mais datas, outros clubes querem menos datas. O troféu em Confidência foi uma maneira de tentar equacionar essas vontades conflitantes, colocando aí um diferencial que é eventualmente uma vaga na Copa do Brasil, que hoje é um dos torneios que mais paga no mundo, né? Para um clube desse, de fato, participar de uma fase que seja da Copa do Brasil, muitas vezes pode significar dobrar a receita que ele teria ali com o Campeonato Mineiro. Então, esperamos que seja uma festa bonita, espero que toda a torcida aí do interior compareça aos estádios, né, para acompanhar suas equipes e que tenhamos aí um excelente espetáculo esportivo dentro das 4 ligas. Presidente, que finais do interior e em Confidência com transmissão na plataforma da Federação, futebolmineiro.tv.br, futebolmineiro.tv.br. Aliás, bateu números expressivos, né, de acessos e tal, e isso é muito legal. O digital ganhando cada vez mais força. Gomide, para fechar com você. Ô, presidente, queria ampliar um pouco o debate e entender a sua interpretação sobre um tema e duas declarações, na verdade. Se a possível criação da Liga dos Clubes Brasileiros, você acredita que haverá uma pressão por parte dessa Liga para a diminuição das datas dos campeonatos estaduais, para uma maior extensão do Campeonato Brasileiro, que é o nosso principal produto?
E como você tem interpretado aí as declarações do Ronaldo e do John Textor, né, que já são dois gestores aí de clube, diferente dos dirigentes políticos, dizendo que se não melhorar o produto, eles vão jogar com times B, sub-23, sub-21, enfim, para fazer um esvaziamento do estadual. Vamos lá. Primeiro, com relação à Liga, eu confesso que não sei te dizer se haverá ou não haverá essa pressão. Pelo menos aqui, Federação Mineira, a gente nunca recebeu nenhum tipo de solicitação nesse sentido, né? O nosso campeonato é feito levando em consideração o interesse das 12 equipes que participam dele. A gente tem o peso de cada voto conforme a classificação do ano anterior, né? Mas o que prevalece sempre é a vontade da maioria dos clubes. Então, se a grande maioria entender que é bom que haja redução de datas, vamos para um modelo com datas reduzidas. Se a grande maioria entender que não é bom, vamos manter o modelo atual ou talvez pensar em algum outro. Isso aí, os clubes são 100% livres para fazer aquilo que eles querem, aquilo que eles entendem que é melhor para a sua equipe e para o futebol. E em relação à sua segunda pergunta, que são as declarações, eu vou me ater àquilo que nós vivemos aqui, né, em Minas Gerais. Eu recebi uma comitiva do Cruzeiro aqui há alguns dias na federação. Eles trouxeram algumas sugestões em relação à melhoria do produto, mas eu diria que 80% ou 90% dessas sugestões são coisas já realizadas pela federação que o próprio Cruzeiro desconhecia, né? Talvez por ter passado por essa transição e está chegando uma equipe nova. Eles, por exemplo, propuseram pré-temporada de arbitragem, que é uma coisa que a gente faz aqui há mais de 6 anos, né? A ideia da federação sempre foi vender um produto em conjunto com as equipes. E a gente sempre trabalha para isso, para ter o melhor, né? Eu comentava com vocês aqui que esse ano a federação, para 2023, vai ter uma preocupação ainda maior com a questão dos gramados, e nós estamos sempre abertos. Toda sugestão ela é muito bem-vinda. Toda aquela sugestão que, de fato, pode repercutir positivamente, a federação é entusiasta e se empenha ao máximo em colocá-la em prática. Mas não adianta ser uma sugestão de algo que a gente já faz, né? Que aí é chover no molhado. Mas a federação é favorável, sim, sempre à melhoria do produto. Infelizmente, esse ano, quem não permitiu, talvez, que conseguíssemos um valor mais expressivo e um produto melhor foi o próprio Cruzeiro, né? Que fez uma negociação em separado, diminuindo aí a força da negociação de maneira coletiva. Mas eu tenho certeza que para o futuro conseguiremos sim, todos juntos, porque o produto não é um produto da federação, é um produto do futebol mineiro. Os maiores interessados são os clubes, são eles quem ganham com o produto, são eles que têm que estar interessados, né? O Everton citou aí na abertura do programa a questão do evento que a gente tentou promover, que foi um evento que a gente fez ano passado, com a presença de Cruzeiro e América. Foi um sucesso, foi muito bom, foi muito elogiado no Brasil todo, e esse ano a gente não conseguiu repetir, digamos assim, o evento. Mas eu tenho certeza que isso passa pela conscientização dos próprios clubes, pelo amadurecimento da ideia de ser um produto coletivo, de não ser um produto da federação, de ser um produto deles, né? Que eles são aqueles que ganham, na verdade, com a qualidade desse produto. E tenho certeza que para os próximos anos vamos conseguir sim evoluir. Temos conversado com a nova diretoria do Cruzeiro, que está chegando agora, temos conversado também com a diretoria do Atlético. Eu tenho certeza que todos juntos conseguiremos sim desenvolver um produto cada vez melhor. Presidente, para fechar de verdade mesmo, mais uma vez agradecendo a presença, pegando uma carona na resposta à pergunta do Léo Gomide, pela manhã, no nosso papo, foi destacado que o horário do jogo do Atlético contra a Caldense, perdemos o sinal, Guto? Daqui a pouco o presidente volta conosco aqui, perdemos o contato. Pode voltar? Agora sim. Presidente, só refazendo aqui a última pergunta. Pela manhã, na nossa conversa, foi destacado que no jogo Atlético e Caldense foram oferecidos 2 horários para os clubes. 4h30 da tarde, 10h15 da noite. Os clubes optaram pelo jogo da tarde. Esse jogo da tarde, em teoria, na prática, ele tira o torcedor do campo, mas ele apresentou audiências expressivas para a TV Globo Minas. E onde eu quero chegar? Será uma tendência esse realinhamento de horários com a detentora, e aí não só a Globo, daqui a pouco outras detentoras, alguma empresa do digital e tal. Isso é uma tendência que pode acontecer daqui para frente, por quê?
Se perde audiência à noite, se o Big Brother é melhor do que o jogo, coloca à tarde e tem uma audiência expressiva. Estão descobrindo um novo horário e esse horário pode ser repetido outras vezes nos próximos anos? É a primeira pergunta. Outra pergunta, televisão, você vende conceito, mas você vende números. O mercado compra números, mas compra conceito. No caso do jogo, quanto maior a audiência, melhor se vende o produto. Com a audiência sendo maior, com realinhamento de horários, há possibilidade de que o campeonato seja vendido por um preço maior do que o atual? Bom, Everton, veja bem, sem sombra de dúvidas, tá? Para todas as suas perguntas, há sim uma tendência de uma redefinição de novos horários. Isso passa um pouco pela experiência, né, e pelos dados empíricos. O que a gente viu com essas semifinais é que a audiência surpreendeu em muito, surpreendeu a federação, surpreendeu os clubes, né? Nós tivemos nesse horário aí de quarta-feira, 16h30, 45% a mais de audiência, uma coisa assim, nem imaginada por ninguém. E sim, os clubes eles optaram por jogar 16h30, acho que até por uma questão técnica dos atletas, né? Talvez para o rendimento em campo seja muito melhor jogar 16h30 do que jogar 22h15. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles entenderam de forma diversa, né? O Grenal foi realizado às 22h15. Eu acho que isso aí vai passar um pouco pela peculiaridade de cada região, de cada torcida, de cada público, mas sim, a televisão está descobrindo novos horários, né? Novas possibilidades que antes eram inimagináveis, e eu acho que a reestruturação do produto, como nós já estamos pensando, para 2024, ela passa sim pela possibilidade de novos dias, novos horários, de uma grade redefinida para todo o futebol. Então, eu acho que o torcedor pode sim esperar isso, jogos em dias e horários alternativos daqui para frente, porque os dados de audiência têm revelado que existem opções melhores do que aquelas que até então a TV vinha demonstrando. Gente, obrigado. Sucesso na experiência de sábado, no jogo e tudo que está sendo promovido. E a gente faz um balanço posteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês aí.